Então é para sempre, não dá para alegorizar ou espiritualizar. Mas indo não só para o livro do Apocalipse, aí nós temos Jesus falando em Mateus, nós temos Jesus falando em Marcos, nós temos João Batista pregando para os fariseus, nós temos Daniel no período veterotestamentário, nós temos Judas falando desse estado eterno para sempre. Então não é algo que a gente poderia pensar até se é algo espiritual ou não. O que dá força ao nosso argumento é que justamente na mentalidade judaica não há espaço para uma alma imortal, porque não é só, pastor, não é só Eclesiastes, você pega textos de Salmos, você pega textos de Jó e de muitos outros livros que fala da questão de que quando um homem não tem uma alma imortal. Isso é tratado bastante no Antigo Testamento. E aí, aniquilados ou em sofrimento eterno? Qual será o destino dos ímpios na volta de Jesus? De um lado temos aí o pastor Patrick, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e temos também o pastor Juliano, que ele é da Igreja Assembleia de Deus. E aí, já gostou do assunto? Então fica até o final, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo aqui e deixa o seu like para que esse vídeo ele alcance mais pessoas, tá bom? Assiste, fica até o final para que você possa chegar a uma conclusão, para que você possa deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembrando, aniquilados ou em sofrimento eterno na volta de Jesus? Como que será o destino dos ímpios na volta de Jesus? Então, vamos acompanhar juntos neste momento esse pequeno debate que foi realizado no programa Vejam Só. Então acompanhe o vídeo aí até o final. A gente não crê que existe uma entidade dentro de um ser, que essa entidade é uma alma imortal que sobrevive à morte do corpo. Para um ser ele existir, ele precisa de alma, corpo, etc. Não sei se é tricotomia, dicotomia, mas tentando explicar rapidamente, um ser só é pleno quando ele tem o fôlego de vida que foi dado por Deus, o corpo e aí a vida. Então o que acontece? Quando o ímpio morre na volta de Jesus, fica o corpo ali, o corpo apodrece, o espírito volta a Deus, e não queremos que espírito, no caso, é uma entidade inteligente que sobrevive fora do corpo, seria tipo uma essência de Deus, uma essência da pessoa que volta para Deus. Depois, quando o ímpio ele fosse ressuscitado, Deus então torna a voltar o espírito dentro do corpo, essa pessoa passa a existir. Então, nesse período de 1000 anos, onde o ímpio foi destruído e morto, o ímpio simplesmente não existe. O corpo fica decomposto. Certo. Já Lúcifer e seus anjos, eles não vão ser destruídos por ocasião da volta de Jesus. Por isso, toda aquela simbologia de que ele está preso por correntes, porque ele não tem ninguém para tentar, e ele fica preso, ele não morre, mas os ímpios sim. Aí, no momento que o ímpio volta a existir, que é na segunda ressurreição, aí Deus vai dar a punição a qual ele merece. Por essas questões polissêmicas, que a palavra eterno às vezes significa eterno, às vezes não na Bíblia, e pela nossa cosmovisão holística, antropologia holística, nós não cremos que existe uma alma eterna que é impossível de ser destruída. Por exemplo, olha que fantástico isso. Quando o pastor Juliano olha para Mateus 10, 28, ele vê um texto, né, que apoia a questão da alma imortal. Quando eu olho e Jesus fala assim, temam aquele que pode matar a alma, eu vejo nesse texto, como eu tenho uma cosmovisão diferente do querido pastor, eu vejo nesse texto uma prova a favor da minha crença, porque fala que a alma pode ser destruída. Então, assim, são questões muito amplas, profundas, que a gente tem muito para falar no futuro aí. Eu interpreto o livro do Apocalipse de caráter futurista. Eu acredito que o livro do Apocalipse ele tem símbolos, mas esses símbolos são interpretados pela própria Bíblia. Eu não creio, por exemplo, que 2 testemunhas é a igreja. As 2 testemunhas são 2 profetas que morrem. Se a igreja morrer, a gente pode ir embora do programa. Então, alegorizar ao bel prazer no livro do Apocalipse é uma problemática que a gente assume. No livro do Apocalipse, trata da ideia do castigo eterno. No capítulo 14, é
uma ideia de uma mensagem de 3 anjos. O primeiro diz, temei a Deus e dai glória. O segundo diz, caiu a Babilônia. Aí eu entendo a sede do governo do anticristo. O terceiro anjo vai dizer o seguinte, que aqueles que foram assinalados pela marca da besta, estes serão lançados no lago de fogo e serão atormentados para sempre. A construção gramatical dessa frase é a mesma de Apocalipse 4:9, daquele que vive para todo sempre. Então é para sempre, não dá para alegorizar ou espiritualizar. Mas indo não só para o livro do Apocalipse, aí nós temos Jesus falando em Mateus, nós temos Jesus falando em Marcos, nós temos João Batista pregando para os fariseus, nós temos Daniel no período veterotestamentário, nós temos Judas falando desse estado eterno para sempre. Então não é algo que a gente poderia pensar até se é algo espiritual ou não, como, por exemplo, aí seria um outro debate, né? O Monte da Transfiguração, que os irmãos entendem ali ser Moisés, mas a palavra que aparece visão, Rorama, essa palavra aparece também em Atos, por exemplo, capítulo de número 16. Para mim é uma visão, mas o recurso linguístico grego nos dá essa base. Mas cair nessa ideia de que tudo é espiritual, que porventura o castigo não seria espiritual, é um problema de Orígenes, um problema de Alexandria, de uma interpretação alegórica que já trouxe um problema seríssimo em alegorizar, por exemplo, o milênio. Sim. E aí trouxe problemas destrutíveis aí à teologia, principalmente no âmbito escatológico. No Antigo Testamento fica claro que o judeu não tinha essa noção da vida pós-morte. Não se fala disso. Que Jesus veio depois, e as cartas e tudo mais, colocando isso mais para frente, né? É uma novidade realmente que Jesus trouxe, o povo judeu não acreditava nessa questão da ressurreição, vida após morte? Da ressurreição, sim, somente uma seita dos saduceus não tinham essa ideia de ressurreição, anjos, castigo eterno. Sim. Mas o período veterotestamentário tem essa percepção, o próprio Daniel, que foi citado, ressurreição. Isaías cita também a ressurreição. No Antigo Testamento nós temos vários textos escatológicos. Agora, é claro, não dá para pensar em vida após morte seguindo Eclesiastes, capítulo 9, por exemplo, verso 5, que ele diz 29 vezes, Salomão, a vida debaixo do sol. Ali não dá para fazer uma doutrina, mas o Antigo Testamento é inspirado, nós cremos, mas a revelação progressivamente ela ganha esse ápice, esse clímax no Novo Testamento. E aí que nós vamos ter mais textos consolidando tudo isso. Mas ressurreição, castigo eterno já era algo dentro da mentalidade judaica explicado pelos profetas, por exemplo. Pastor Patrick, como é que o irmão observa essa questão dessa ideia dos judeus sobre a vida pós-morte? Eu fico com a impressão assim, que eles tinham uma ideia já que não existiria nada, seria um aniquilacionismo, não sei. Fantástico. Eu discordo de uma maneira cristã e educada do querido pastor, de que a explicação para o fato de o Antigo Testamento ele concordar 100% com a perspectiva aniquilacionista é o fato de a revelação ser progressiva. Porque, por exemplo, a natureza do Espírito Santo, que é uma das questões debatidas hoje, foi debatida na história, você pega ali, qual que é o capítulo da Bíblia que fala claramente sobre o Espírito Santo? Você pega em João 15, 16, 17, ali, destrói o antitrinitariano, falando que é uma pessoa. Tal. Agora, se você for para o Antigo Testamento, você vai achar de uma maneira ali uma proto-teologia de trindade, assim, olha, eu tive colegas que fizeram um trabalho de Isaías e etc. Você acha trindade, sim, no Antigo Testamento. Claro, de uma ideia seminal, né? Você precisa cavar fundo na teologia, mas acha. Então, assim, o que dá força ao nosso argumento é que justamente na mentalidade judaica não há espaço para uma alma imortal, porque não é só, pastor, não é só Eclesiastes. Você pega textos de Salmos, você pega textos de Jó e de muitos outros livros que falam da questão de que quando
um homem não tem uma alma imortal. Isso é tratado bastante no Antigo Testamento. Aí, assim, o que aconteceu, Zeca? Eu também não posso torcer os fatos também só para puxar o negócio para o meu lado. O que aconteceu? Aconteceu uma helenização. Né? Os judeus, eles ficaram espalhados por... Na época de Jesus, tinha mais judeu fora de Jerusalém do que dentro. Alguns historiadores estimam que você tinha de 10 a 12 milhões de judeus no mundo, 4 milhões estavam ali em Israel, o restante estava numa diáspora. Então, o que acontece? As ideias helênicas, elas influenciaram grandemente o judaísmo. Hoje você pega o judaísmo, tem cabala no judaísmo, um negócio totalmente espiritualista. Então, assim... existe um debate enorme se o fariseu acreditava em vida após morte, etc, etc, etc. Mas, na minha avaliação, quando você pega uma teologia bíblica veterotestamentária, existe um checkmate na doutrina do tormento eterno e de alma imortal. Que Deus ele te abençoe e foi um prazer estar com você mais uma vez em mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se interessou pelo canal, se inscreve aí. E agora pode deixar o seu comentário aqui embaixo. E um forte abraço para você em Cristo Jesus.